Vou contar um famoso bastidor aí de 2005, de quando o Falcão, jogador de futsal, veio para o São Paulo. O Falcão, inclusive, que eu encontrei pessoalmente num evento no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, depois que ele ganhou um título com a seleção brasileira. Um pouco depois que ele tinha saído de São Paulo, eu encontrei com ele lá, teve um evento, teve um coquetel. Eu nem me lembro por que que eu fui convidado, eu fui com a minha esposa lá. A gente acabou sendo convidado por algum motivo. Nós fomos no evento e estava lá, todos os jogadores foram campeões, etc. E eu fiz questão de ir exatamente por causa do Falcão. E eu lembro de ter perguntado para o Falcão o que aconteceu, além de ter, obviamente, ouvido o que aconteceu na mídia. Então, para quem não lembra, na época, o maior jogador de futsal de todos os tempos, o Falcão, ele jogou no São Paulo na linha, que foi uma aposta que o São Paulo teve, e o Falcão, na época, estava super preparado, voando nos treinos. Todo mundo falava que tinha uma dificuldade de adaptação, mas o Falcão no X1, ele era imbatível, era um jogador que estava jogando muito, só que ele pegou um técnico chamado Emerson Leão. E o Emerson Leão, todo mundo que aparecia mais do que ele, todo mundo que tinha uma projeção midiática, ou todo mundo que tinha uma representatividade da qual ele não era a estrela, ele ia contra e ele brigava, ele criava um problema. E o Falcão, ele teve sua breve passagem no São Paulo interrompido. O São Paulo foi campeão paulista de 2005, ele foi campeão com o São Paulo, e ele estava no time de inscritos na Libertadores de 2005 também. O time acabou sendo campeão, mas ele deixou o São Paulo logo depois do Campeonato Paulista. E é uma pena, porque o Leão também deixou o São Paulo logo depois do Campeonato Paulista. Eu tenho certeza que se tivesse ficado o Paulo Autuari depois, o Falcão poderia ter sido um jogador importante para nós. O Falcão fez de tudo o Leão fez de tudo para o Falcão ficar desmotivado, para não jogar, a torcida pedia, aí ele não relacionava, ele criticava o cara, ele atirava o emocional do cara, ele detonava o cara no dia a dia, ele tentava destruir o cara emocionalmente, até o ponto que o cara falou: porra, eu sou o principal jogador do mundo de futsal. Eu tenho propostas excelentes financeiras para jogar fora daqui. Eu amo jogar futebol. Eu vou ficar aqui ouvindo um cara me perturbando a paciência, me tratando como lixo. Infelizmente, o timing não foi o ideal. O próprio Falcão comentou sobre isso. O próprio Falcão disse que ele falou: o cara é São Paulino, o cara queria jogar no São Paulo, o cara sonhava com aquilo, ele estava no melhor momento da carreira dele. Ele próprio fala: se não fosse o Leão, eu tenho certeza que eu teria vingado no futebol. Falou para mim isso. Eu falou: mas cara, não dava para viver o dia a dia. Eu estava muito infeliz, eu estava muito para baixo. Eu não precisava passar por aquilo. Aquilo era um sonho. Todo mundo me disse que era uma loucura, porque o cara era o principal jogador de futsal do mundo de novo e para mim o maior de todos os tempos. E é uma pena porque a gente poderia ter tido um fenômeno jogando no campo, um cara que teria com certeza feito uma diferença absurda, teria trazido para a gente aquela aura do futebol, que é o drible, que é a jogada individual, que são lances brilhantes. O cara com certeza poderia ter se desenvolvido, ter sido um jogador de carreira no São Paulo, ainda mais num time fodástico como era aquele nosso. E acabou que o Leão minou e destruiu o emocional do cara no dia a dia, no ambiente, falava alto, dizia pelos corredores que o cara nunca ia conseguir, que era melhor ele ir embora, que ele não ia dar certo. O Leão, ele tinha essa personalidade. Posso contar para vocês de pelo menos mais uns 6 ou 7 jogadores que ele tentou destruir, fazer o pior com os atletas do São Paulo. Era um preço que o São Paulo pagou caríssimo na época. E o Leão Belmal acertou aquele time do São Paulo com a mão firme, mas era um time que a gente já sabia que era muito bom e que, graças a Deus, ele saiu do São Paulo, inventou uma mentira que eu conto outro dia nos bastidores, acabou indo para o Japão. O São Paulo acabou sendo campeão da Libertadores e do mundo, e o Leão ficou fora dessa história grande e magnífica do São Paulo. E hoje a única coisa que o Leão fala é que o São Paulo ainda deve ele um dinheiro de que está na justiça sobre 2012, né? Outra época que ele passou no São Paulo, que ele não conseguiu conquistar absolutamente nada. Uma pena. Falcão é um cara gente boníssima, queria dar certo no São Paulo, e a vaidade de um cara que, honestamente, eu preferia que nem tivesse passado no São Paulo, por mais que tenha sido campeão, e por mais que naquele momento foi importante, no final de 2024, na saída do Cuca para 2005, eu honestamente preferia que não tivesse vindo, porque ele acabou destruindo coisas muito boas dentro do São Paulo e não condizia com aquilo que a gente esperava como torcedor do São Paulo, em todos os sentidos, dentro e fora de campo, como personalidade, caráter e uma série de coisas.